E o presidente Lula voltou a criticar a independência do Banco Central. A declaração foi em entrevista na Rede TV e Lula disse que o presidente do Banco Central nunca viveu uma inflação como a dos anos 80 e que ele quer uma inflação, padrão europeu. Acompanhe. Então eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou treinar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação o que significou o Banco Central independente. E aí, eventualmente, pode ter uma proposta de mudança disso? Eu acho que pode, mas veja, também para mim, entendeu? Eu quero te dizer que isso é irrelevante para mim. Isso é irrelevante, isso não está na minha pauta. O que está na pauta é a questão da taxa de juros. Outro dia eu me queixei que eles fizeram uma meta de inflação de 3,7%. Quando você faz uma meta de inflação de 3,7%, você está exagerando numa promessa que você tem que arrochar para cumprir. Eu estou dizendo que o Brasil não precisava disso. Nós fizemos uma meta de 4,5% com menos 2 e mais 2. Ora, esse país com 4% de inflação, com a economia crescendo, esse país vai embora, esse país cresce. É que o presidente do Banco Central nunca viveu a inflação que eu vivi de 80% ao mês. Nunca viveu. Então, ele quer chegar à inflação padrão europeu? Não. Nós temos que chegar à inflação padrão Brasil. Vamos perguntar para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, se eles estão felizes com a atuação do presidente do Banco Central. Aí, as declarações de Lula em entrevista na Rede TV, a Kennedy Alencar, e eu pergunto para Raquel Landim, o que está incomodando mais o Lula e o PT de uma maneira geral? É o comportamento, a figura do Roberto Campos Neto ou a autonomia do Banco Central? O que está mais incomodando o PT e o Lula é que eles estão vendo que a economia vai desacelerar e eles estão preocupados com a popularidade do presidente. É claro e simples, é essa a lógica. E tem muita visão distorcida da economia. Assim, o presidente está colocando uma visão de que um pouquinho de inflação não dói. Dói sim, e dói no mais pobre. Faz muita diferença se a inflação é de 4% ou de 8%, 9%, 10%. E você mexer na meta de inflação, você esticar ela, flexibilizar ela, você desestabiliza a economia, você dá um sinal para todo mundo que forma preço, e aí estou falando desde do barzinho da esquina, ao dono do supermercado, ao gerente da farmácia, que, olha, pode subir um preço um pouquinho porque tudo vai subir. Então, se você está dando um sinal errado para o mercado, não adianta. Com essas declarações que o Lula está dando, ele está dificultando o trabalho da equipe econômica dele, do Banco Central, e isso as declarações do presidente Lula estão desestabilizando a economia brasileira neste momento. No momento em que o ministro Fernando Haddad está tentando fazer o dever de casa, está dando sinais que estão sendo enxergados estão sendo vistos como positivo pelos agentes econômicos, o Lula está atrapalhando. Agora, se ele está vendo sinais de que a economia pode piorar e está preocupado com a própria popularidade, então isso significa que ele já está procurando alguém para responsabilizar pela crise? Muito provavelmente. Existe hoje, Felipe, um embate, uma troca de chumbo, foi essa expressão que eu ouvi, entre o presidente Lula e o Roberto Campos Neto, porque o Lula começou a dar todas essas declarações que dificultam o trabalho da autoridade monetária. Daí, Roberto Campos Neto, na decisão da taxa de juros, ele mantém os juros, mas ele vem com um comunicado muito duro, em que ele diz que vai manter esse juro alto o ano inteiro. E o Lula vê aquilo como um desafio, como um embate. E está sendo questionado politicamente o Campos Neto dentro do governo. Porque, assim, e aí também precisamos dar essa colher de chá para o governo, porque é verdade, o Roberto Campos Neto é muito ligado ao bolsonarismo. Ele foi votar com a camisa do Brasil, ele vivia na casa do Ciro Nogueira e do Fábio Faria. Ele foi flagrado recentemente no grupo de WhatsApp dos ex-ministros do governo Jair Bolsonaro. Então, assim, se existia um esforço, principalmente dentro do Ministério da Fazenda, de passar uma figura do Roberto Campos Neto como um quadro técnico, no momento em que ele faz isso e dá esse recado tão duro, que
É engraçado, porque o recado duro se justifica por conta das falas do Lula. Mas no momento em que ele dá esse recado duro, você justifica essa narrativa de que ele é político. Então, os dois estão se alimentando ali. E quem está perdendo é a economia brasileira. Joel, como é que você analisa essa tensão? Acho que a Raquel pontuou bem. O presidente do Banco Central, ele acabou se mostrando mais politizado do que ele deveria ser. E isso causou um atrito. O Lula aqui, ele está ecoando uma revolta e uma preocupação que, pelo menos na superfície, ela é real. Os juros do Brasil estão muito altos. E não é só ele que diz isso, empresários falam isso, todo mundo fala isso. O problema do Lula é que ele acha que isso se soluciona com você interferindo no Banco Central e baixando os juros na canetada. Foi mais ou menos o que aconteceu nos anos de Dilma Rousseff. Nós vimos esse A gente filme. viu qual a consequência disso para o país, para a crise, para o desemprego. Existe um outro caminho. Quem foi o presidente que todos juravam que estava a favor das elites, a favor dos bancos, que gosta de juro alto, não sei o quê? O Temer, depois que assumiu depois do impeachment. Passou a regra do teto de gastos, hoje tão demonizada. O que aconteceu com as expectativas para a economia? Foram melhorando. O que aconteceu com a taxa de juros a partir daquele momento em que o Temer colocou o teto de gastos? Os juros caíram. Eles estavam mais altos do que estão hoje em dia, e caíram para, se não me engano, 6%. Depois, já no mandato do Roberto Campos Neto, iniciando a pandemia, por uma questão que a economia precisava tudo, os juros caíram para 2%. Ou seja, não há por parte do Banco Central um desejo contra o Brasil, um desejo de manter a taxa de juros alta, nada disso. Há uma tentativa de, ao mesmo tempo, controlar a inflação e também não impor um custo grande demais para os empresários, para a economia brasileira. Quando as condições da economia brasileira permitirem juros mais baixos, você pode ter certeza. Assim como o Roberto Campos Neto baixou os juros lá atrás, ele vai baixar os juros novamente, ali na frente. Agora, o que isso precisa? Precisa do governo. Precisa do governo ter um esforço crível de dizer que, sim, vamos controlar os gastos. É importante controlar os gastos. O nosso foco é o social. Mas para conseguir atender o social, vamos ter que ser responsáveis na economia. E até agora o Lula parece que tem muita dificuldade em fazer isso, tanto no discurso, que seria fácil corrigir, quanto, daí é mais difícil, na prática. Quais são as medidas? Com a nova lei, com a nova regra fiscal? Onde vão cortar gastos? Nada disso está claro ainda. Enquanto nada disso estiver claro, ninguém vislumbra os juros caindo. Senão a inflação não é que vai subir 1 ponto percentual, sai de controle, como perigou de acontecer aí ao longo do fim do governo Bolsonaro, tá? Então, sim, é claro, Roberto Campos Neto errou ao se colocar de forma mais politizada. Mas o problema não está aí. O problema está nos fundamentos da economia brasileira. Janaína, Joel coloca uma questão que é a seguinte: o Lula aponta um problema real, os juros altos, mas, pelo visto, uma solução que agrava o problema, essa chamada solução agravante. E, por outro lado, não sinaliza com uma responsabilidade fiscal. Toda hora dá declarações, embora tenha modulado um pouquinho, que fazem o mercado se preocupar. Talvez ele até possa ter sido duro, né, o Roberto Campos Neto, mas pode ser que fosse necessário para outra parte, né, entender. Porque é o seguinte, a dinâmica da esquerda é uma dinâmica de inchaço da máquina. E isso não é surpresa para ninguém. Desculpa, quando o Armínio Fraga, né, vota em Lula, não é uma criancinha, né? A esquerda, ela trabalha com inchaço da máquina. Os meus colegas do PT sobem na tribuna para falar contra o teto, para falar contra a responsabilidade fiscal, para dizer que é gastando que o país cresce. Essa é a base da esquerda. Então, não tem nenhum tipo de surpresa nisso, vamos dizer. Quem se iludiu porque quis. Eles estão trazendo a dinâmica deles. O Lula nem começou o governo, já falou do Banco do Brasil como sendo dele, do BNDES como sendo dele, anunciou obras, né, no exterior, ou seja, exatamente a mesma dinâmica. E quando ele assume, né, com um Banco Central autônomo, por força de alterações ocorridas depois do governo dele, ele toma um choque. Então, na verdade, ele está sofrendo esse choque de realidade, que a fala dura do Roberto Campos Neto, ao meu sentir, foi dura, não estou divergindo, mas talvez fosse necessária, né? Talvez fosse necessária para ele entender que vai ter que mudar a receita dos governos anteriores. Se vai conseguir
Não sei. E o teu ponto de que isso só, se eles mantiverem essa linha do inchaço, isso só fragiliza os mais vulneráveis, ele é importante de ser destacado. Porque o discurso da esquerda, ele é um discurso muito romantizado. Né? Um discurso muito, não, nós somos pró-população carente, quem está com os banqueiros, quem está... Não é assim, a inflação vitima justamente quem depende exclusivamente do salário do mês para comprar alimentação. Né? Então, eu acho que o recado duro foi importante. Janaína, só uma pequena observação. Armínio Fraga, assim como Pércio Arida e outros economistas liberais que votaram em Lula tornaram público seu apoio no segundo turno, eles sempre deixaram muito claro que não havia nenhuma promessa de Lula em torno de uma agenda liberal e eles não estavam votando por isso, eles estavam votando em prol da democracia, porque enxergavam em Jair Bolsonaro uma ameaça democrática. E Armínio Fraga, desde o primeiro momento em que o PT e Lula começaram a mostrar claramente que não estavam alinhados com o que seria o primeiro governo Lula, que era um governo mais fiscalmente responsável e que se parecia mais com uma continuação do governo Dilma, o Armínio foi um dos primeiros a criticar via público e eu acho que as pessoas têm todo o direito de colocar um voto, seja pelo motivo que for, e a defesa da democracia é um motivo mais do que nobre, e, enfim, depois criticar em seguida e exercer a vigilância. Tem razão. Agora, Joel, tem uma questão do comportamento humano aí que eu queria levantar para você. Existe um incômodo do Lula com a falta de controle sobre o Banco Central, quer dizer, uma postura mais centralizadora, uma dificuldade de dividir poder, porque uma coisa é aquela barganha com o Congresso Nacional. Você distribui cargo em troca de voto para aprovar determinada proposta. Outra coisa é ele não ter influência sobre a autoridade monetária, quer dizer, ter uma instituição que age conforme as suas próprias pessoas, suas próprias regras, aquele que está lá na gestão como presidente do banco tomando decisões que afetam, evidentemente, o comportamento do governo. Que afetam o comportamento do governo e que afetam, potencialmente, a popularidade do governo, que afetam o bem-estar imediato, às vezes às custas de um crescimento sustentável, de um desenvolvimento sustentável de longo prazo. Você toca no ponto, o Lula tem uma dificuldade enorme em não ter ter alguma instância, alguma esfera do poder, alguma instituição que ele não tenha alguma influência direta. Ele e o PT, a pior ala do PT, pelo menos, tem uma dificuldade enorme em aceitar isso, que no fundo é o básico também de uma democracia funcional, de uma república funcional, em que o presidente da república, tem muito poder, determina muitas coisas, a gente está vendo aí. Agora, ele não manda em tudo. Tem autoridades, tem instituições, tem agências de controle, tem Banco Central, que tem voz e tem poder de decisão que não passam pela caneta e pela nomeação direta do presidente. Ele até vai poder nomear o presidente do Banco Central, só que não agora. Lembrando que o mandato vai até 2024, não é um mandato coincidente com o de presidente da República, então o presidente eleito, ele tem que aturar, vamos dizer assim, mais 2 anos do presidente do Banco Central que foi escolhido no governo anterior. Perfeito. Ele fica proposital, né? É proposital, ele fica com essa herança para não ficar mudando de um governo para o outro radicalmente. Então, que retrocesso para o Brasil que ele tenha trazido esse tema, né? E ele próprio diz na entrevista que isso para mim não interessa. Então por que a gente está discutindo a independência do Banco Central? Foi feita. E veja bem, tem funcionado. Elas, assim que foi passada a independência do Banco Central, podem checar notícias econômicas da época, o juros de longo prazo deu uma quedinha ali. Aquilo passou mais confiança para a economia brasileira. Não é hora de ficar rediscutindo cada coisa que o governo passado fez. É hora de mostrar as propostas que ele tem para não deixar que a inflação fuja de controle. Isso que ele falou aí só ajuda esse triste cenário. Raquel, 30 segundos. Na distribuição de cargos pelo governo, dos próprios ministérios, a gente viu a hegemonia do PT. A gente viu talvez mais um sintoma de um desejo de não dividir os poderes daquele núcleo mais duro. Sim, e isso está se espraiando, né? Você tem a mudança na lei das estatais, que está em curso na Casa Civil, e hoje o nosso diretor em Brasília, o Daniel Rittner, traz uma notícia muito importante, que é essa iniciativa do Congresso Nacional de mexer nas agências reguladoras. É mais um exemplo do que o Joel está falando. Quando você tem instituições que
aparentemente, teoricamente, porque, enfim, a gente sabe que tem muita influência política nas agências reguladoras, mas pelo menos o escopo é protegido, você vai buscando maneiras de prejudicar ainda mais a função dessas entidades. Então, Janaína, para completar, quer os principais ministérios, quer o Banco Central também, quer as agências reguladoras e quer voltar à ingerência política nas estatais. E aí? Mas, gente, isso é o PT. Isso é a esquerda. Então, é óbvio que eu desejo, né, que haja aí uma avaliação, que haja uma influência da tal frente ampla e democrática que, em tese, é para conter. Entendeu? Eu tenho essa esperança. Eu sou brasileira, eu torço para dar certo. Agora, eles estão sendo eles. Eu não tinha nenhuma assim, expectativa de que fosse algo diferente. Vamos esperar que aqueles quadros significativos, né, o Alckmin, a Simone Tebet e outros tantos ali que se uniram em torno do nome do Lula, que eles passem a influenciar um pouco. É uma esperança. Agora, para ser justo também, o bolsonarismo entregou o governo para o Centrão, enfim, também estava tudo loteado já há bastante tempo. Mas essas instituições tiveram mais autonomia. Né? Eu gosto muito da linha é tua área, mas assim, eu gostava muito da linha do Paulo Guedes. Eu acho que as instituições tiveram maior autonomia, né? E nós conhecíamos. Eu não estou aqui defendendo o governo Bolsonaro. Qual, né? Acho que houve uma tentativa na Polícia Rodoviária Federal, enfim, acho que a gente teve, dependendo da área que a gente olha, teve mais ou não, foi capturada também. No PGR, mas com relação à economia, possivelmente... O orçamento, o ministro Paulo Guedes teve que ceder o poder sobre orçamento para o Ciro Nogueira, para o Arthur Lira. Veja, eu critiquei muito as tais emendas de relator, né, o orçamento secreto, como queiram chamar, mas assim, é a esquerda sendo a esquerda, é o PT sendo o PT. Se nós vamos conseguir conter... aí é um ponto de interrogação. Eu só estava posicionando que nas estatais, sim, havia uma maior proteção, se bem que Bolsonaro, no finalzinho, já começou a fazer o serviço para o próximo governo na Petrobras, mas na questão da distribuição ali de cargos e de recursos públicos, enfim, o governo já estava entregue para o Centrão faz tempo. Bolsonaro parece que foi contratado para eleger o Lula. Nas estatais é bom a gente lembrar que a lei das estatais não veio do governo Bolsonaro, veio do governo Michel Temer e em decorrência da corrupção, da revelação da corrupção descoberta pela então Operação Lava Jato.